meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário. E nós estamos atualmente estudando o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E hoje nós estamos no capítulo 16, versículos 16 até 24. A prisão de Paulo e Silas. Como habitualmente fazemos, vamos ler o nosso texto evangélico e a seguir faremos os nossos comentários também, levando em consideração esta obra Vida e Atos dos Apóstolos de Caibar Schutel como uma das nossas referências. Prisão de Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro por seus oráculos. Começou a seguir-nos, a Paulo e a nós, clamando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Isto ela o fez por vários dias. Fatigado com aquilo, Paulo voltou-se para o Espírito, dizendo: Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que te retires dela. E na mesma hora o espírito saiu. Vendo seus amos, que findara a esperança de seus lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à ágora, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos estrategos, disseram: Estes homens perturbam nossa cidade, são judeus e propagam costumes que não nos é lícito acolher nem praticar, pois somos romanos. Amotinando-se a multidão contra eles, os estrategos, depois de mandarem arrancar-lhes as vestes, ordenaram que fossem batidos com varas. Depois de lhes infligirem muitos golpes, lançaram-nos à prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Recebida a ordem, este os lançou à parte mais interna da prisão e prendeu-lhes os pés no cepo. É interessante porque a Bíblia de Jerusalém faz alguns comentários. Vai dizer que os costumes em questão são os costumes dos judeus. Os acusadores, eles não fazem distinção entre cristãos e judeus. A acusação precisa é a de proselitismo. Se era permitido aos judeus praticar a sua religião, eles não tinham o direito de aliciar os romanos. A propagação ou propaganda cristã, portanto, seria por isso ilegal. Então a acusação era aqui de proselitismo e não necessariamente que eles estavam falando de Jesus. Se fossem judeus falando da lei de Moisés, possivelmente seriam presos também. Então é interessante porque Paulo de Tarso, como apóstolo dos gentios, ele vai até povos, no caso aqui romanos, que não tinham a fé monoteísta, pelo contrário, cultuavam muitos deuses. Nesse caso, a adivinhação, ela já era bastante comum, né? Desde as primícias dos relatos bíblicos, a gente tinha as pitonisas, né? Os oráculos em que se pedia observações ou conselhos sobre o que fazer em relação ao seu próprio futuro. Então isso daqui ocorria a miúde. E agora, com as excursões de propaganda, especialmente aqui de Paulo e Silas, ele se defrontou com isso. A moça, em relação que ganhava a vida, né, com as adivinhações, ela, na verdade, era uma escrava desse tipo de serviço. A gente sabe que o mercadejar dos dons divinos, ele também sempre houve, ainda hoje há, né? Ainda hoje, de vez em quando, eclode um escândalo nesse sentido de cobrar por aquilo que recebemos gratuitamente, porque a própria natureza humana ela é imperfeita, mas o que é interessante dessa passagem é que Paulo aproveita para libertar a moça, né, do jugo daquele espírito, pedindo que ele se afastasse em nome de Jesus, e aquilo desagrada a quem era favorecido por conta desses dons dessa moça, né, quem ganhava dinheiro com essas adivinhações. E aí Caibar Schutel vai falar uma coisa muito interessante, comentando esse trecho, dizendo assim: Paulo, assim como Pedro, tinha uma grande força espiritual, né? Ele impunha as mãos sobre os convertidos e o Espírito se ligava a eles,
médios e falavam várias línguas e produziam maravilhas. Isso acontece em diversos momentos da vida de Paulo. A gente se lembra daquela cena em Emancipação da Alma, né, quando ele teve a experiência espiritual, o contato com Abigail e Estevão, as curas, né, de que ele foi protagonista junto com Pedro, também as visões de Pedro, né, enfim, diversas circunstâncias, as próprias vozes diretas, o fenômeno das vozes diretas que ocorriam a miúde na Casa do Caminho. Então de fato eles tinham essas possibilidades, eles tinham este envolvimento com a mensagem de uma forma diferente, né? O Espírito Santo falava efetivamente por eles. De outro lado, vai dizer Caio Barchuto, eles davam ordens, como aconteceu à voz de Paulo, que se retirasse o Espírito, e ele desligava aos influxos de poderes superiores, perdendo o médio por certo tempo a mediunidade, ou ficando o indivíduo impedido do exercício dessa faculdade. E aí Caibá vai dizer, né, que não é preciso que a gente enverede muito pela história para saber o quanto que os apóstolos foram perseguidos. Se ainda hoje, no século XX, né, a gente acompanhou a trajetória, pelo menos uma parte da trajetória de Chico Xavier, do próprio Divaldo Pereira Franco, da própria Ivone do Amaral Pereira, o quanto que eles foram perseguidos, mesmo no seu tempo, né, acusados de falsários, de copiadores de mensagem um do outro, de que são, na verdade, grandes impostores, né? E assim, isso daí é lamentável, denota falta de conhecimento espírita, inclusive, né? E a gente vê que é o tipo de perseguição que o Cristo nos advertiu lá atrás, por aqueles que querem fazer a propaganda do seu evangelho de amor. E aí Caibá vai dizer o seguinte: não é de estranhar que acontecesse tudo isso naquele tempo, quando hoje, em pleno século XX, nós vemos ordens de prisão, processos instaurados, o próprio Chico que precisou responder um processo, contra médios curadores, receitistas, pelo simples fato de curarem, quando no inverso são glorificados uns, divinizados outros, pelo fato de ferirem e matarem, como a gente tem assim dois pesos e duas medidas bastante controversos para esse tipo de situação. Então, meus amigos, a situação aqui, né, de Paulo e de Silas, eles foram presos por libertar, enquanto aqueles que tentam manter as suas vítimas ainda sob as suas prisões estão aí mandando e desmandando, como foi o caso. É um grande aprendizado, mas por hoje são esses os nossos comentários. Até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.